Vamos finalizar então a teoria geral de sistemas lineares com dois conceitos muito importantes. O de fluxo para uma equação, aqui no caso uma equação linear, e o de atrator linear. Então, nós sabemos a solução geral do problema x' igual a x, e para calcular a exponencial, né, de uma matriz de um sistema linear, basta saber calcular a exponencial da forma de Jordan associada a essa matriz. Então aqui temos um lema, né, para saber quem vai ser a solução do nosso sistema. Se P e Q são duas matrizes e Q é invertível, então a exponencial de uma matriz de uma conjugação é a conjugação dessa matriz exponencial, agora ali como sendo um caminho, né, em Rn associado ao parâmetro t. Nesse caso aqui, a demonstração ela é imediata, a partir de um teorema que nós já demonstramos anteriormente, uma vez que t, QP, Q a menos 1 é igual a Q, TP, Q a menos 1, porque o t pode passar aqui, ele comuta com essas matrizes, uma vez que ele é apenas um número. Ora, aqui nós podemos reformular então uma proposição que nós já vimos anteriormente para a solução de um sistema linear. Se nós temos o sistema y' igual a jy, y de 0 igual a y0, e y de t é elevado a tj y0, a solução desse sistema, se nós tivermos que j é uma matriz conjugada a uma matriz A, e j é a forma de Jordan, forma canônica de Jordan dessa matriz A, nós temos que x de t, dado por essa expressão, q elevado a tj y0, vai ser nada mais do que a solução do nosso sistema associado original x' igual a x com x de 0 igual a x0. Aqui nós temos uma possibilidade então de calcular a exponencial de uma função, né, exponencial solução de um sistema linear de equações diferenciais, baseado no que nós já vimos antes, que é o cálculo de uma exponencial de um bloco de Jordan vezes uma exponencial de uma matriz nilpotente, uma vez que essas duas matrizes comutam. Para os exemplos anteriores, então aqui nós temos três casos de matrizes com alto valor 7, cujo polinômio característico é lambda menos 7 ao cubo, mas com diferentes dimensões dos autoespaços generalizados associados a esse alto valor. No primeiro caso, nós temos que a dimensão do autoespaço é 1, no segundo caso, a dimensão do autoespaço é 2, e no terceiro caso, a dimensão do autoespaço é 3. Nós tínhamos visto que é possível, baseado num polinômio característico lambda menos 7 ao cubo, termos esses diferentes blocos de Jordan associados a uma matriz, né, que tem esse polinômio. No entanto, se fizermos a exponencial desses blocos de Jordan, obtemos rapidamente aqui essas três matrizes associadas, né, e elevado a tj. Uma vez que aqui, pelo fato de ter dois 1s abaixo da diagonal principal, nós temos que isso daqui vai ser o bloco elevado a 7t, vezes uma exponencial de uma matriz nilpotente, que seria essa matriz 1t, t ao quadrado sobre 2, 1t, 1, certo? Para esse caso aqui nós temos dois blocos, né? Um bloco de tamanho 2 e um bloco de tamanho 1. E para o bloco de tamanho 2 nós temos então e elevado a 7t e t e elevado a 7t e elevado a 7t. Então aqui nós temos também um bloco de tamanho 2 e um bloco de tamanho 1. E no caso que a matriz é diagonalizável, temos uma dimensão do autoespaço 3. Aqui então nós teremos três blocos de tamanho 7, de tamanho 1, e naturalmente para exponencial também teremos três blocos de tamanho 1, em que cada bloco vai ser e elevado a 7t. Para o caso complexo, nós também sabemos calcular as exponenciais. Então, aqui nós temos uma matriz cuja forma de Jordan são dois blocos, né? Um bloco de tamanho 1 e um bloco de tamanho 2 para o alto valor complexo. Então, a exponencial dessa matriz para o bloco 1 vai ser apenas e elevado a t, e para o segundo bloco vai ser uma matriz de senos e cossenos que é antissimétrica. Então, nesse caso aqui, notem que nós podemos colocar e elevado a menos 2t em evidência para fora da matriz. Aqui vai ficar e elevado a 3t, e aqui fica só o bloco de senos e cossenos.
Para essa outra matriz aqui do lado, nós temos dois blocos, um bloco de alto valor -1, com dimensão do alto espaço 1, e um bloco complexo, também com esses mesmos alto valores complexos. Então, aqui nós teremos a e elevado a tj vai ter um t elevado a menos t aqui embaixo, e a solução, né, do problema x igual a x vai ser um bloco de senos e cossenos associados a esses altovalores complexos aqui de baixo. Se a gente parar para pensar um instante e olhar os elementos dessas matrizes que a gente viu aqui, os blocos da exponencial e elevado a tj, da forma canônica, eles são sempre com elementos da forma t, um monômio em t, e vezes uma exponencial em t, vezes um seno ou um cosseno. Então a gente pode ter, né, esse monômio multiplicando ou não, a gente pode ter a exponencial multiplicando ou não, e a gente pode ter esse cosseno e esse seno multiplicando ou não. Então com isso a gente segue para a demonstração de um teorema, esse resultado aqui que é fundamental, que dada uma matriz qualquer, cada coordenada é da solução de x igual a x vai ser uma combinação linear das funções t elevado a j elevado a t seno de bt e t elevado a j elevado a t cosseno de bt, onde lambda é um alto valor generalizado, a e b são números reais, e j é um valor de 0 a n-1. Para demonstrar esse teorema, então, dado uma matriz A e uma matriz Q, que conjuga ela até a sua forma canônica de Jordan, então, se pegarmos a solução x de t igual a q e elevado a tj, que é menos 1, x de 0, então nós temos que e elevado a tj, a componente, né, e elevado a tjl, a componente ij dessa matriz e elevado a tjl, vai ser ou 0, ou t elevado a k fatorial e elevado a t cosseno de bt, ou t elevado a k fatorial e elevado a t seno de bt para algum valor de k. Então a gente tem que, se a gente multiplica essa matriz pelo vetor coluna x de 0, a gente vai ter apenas combinações lineares, né, dessas funções, dessas entradas da matriz e elevado a tj. Entrando agora na análise qualitativa das soluções, então, né, do ponto de vista qualitativo, mais importante do que a gente calcular a equação diferencial é entender o comportamento assintótico das soluções. Mas, nesse caso, a gente pode ver que todas as soluções, né, de alguns exemplos acima, elas tendiam uma origem. E isso podia ser verificado sem a gente precisar explicitar as soluções, que é o que a gente vai ver daqui a pouco na próxima sessão. Então, antes a gente vai introduzir alguns conceitos aqui. Então, o conceito de diffeomorfismo, que diz que, bom, revendo, vocês já devem ter visto, é uma aplicação bijetora diferenciável com a inversa também diferenciável. E aqui a gente vai denotar o conjunto de diffeomorfismos por diff de n. Agora introduzindo também o conceito de sistema dinâmico, como eu já tinha falado em algumas apresentações anteriores, é um homeomorfismo de grupos, né, que associa o grupo R com a soma, o operador soma, e o grupo dos diffeomorfismos em Rn. É uma aplicação, então, né, aí dada por φ de t mais s igual a φ de t, composta com φ de s. A gente diz que uma família φ de t, com t sendo um número real, é um grupo a um parâmetro de diffeomorfismos. A matriz A, ela produz uma matriz E elevado a TA que define uma transformação linear de x em E elevado a TA x, que é diferenciável e linear e invertível, com a inversa E elevado a menos TA também linear, também diferenciável. Portanto, E elevado a t vezes A é um diffeomorfismo. E aí, E elevado a t vezes A define um sistema dinâmico, né, de R no conjunto dos diffeomorfismos em N. Bom, e aí nesse caso, nós temos que, dado esse E elevado a TA, ele vai ser um elemento importante do ponto de vista do sistema dinâmico, uma vez que essa coleção de aplicações vai ser conhecida como o fluxo do campo linear A. Ou seja, né, associado à equação diferencial x' igual a x.
Nesse caso, o fluxo ele vai ser uma aplicação de R em Rn, de R por Rn em Rn, definida da seguinte forma: E elevado a t vezes A vezes x. E o E elevado a t vezes A é um homomorfismo do grupo dos reais no grupo das matrizes. Desse modo, então, ele é um sistema dinâmico em Rn. Um detalhe sobre o fluxo é que a origem sempre é uma singularidade de um campo linear. E o retrato de fase ele é o conjunto de algumas curvas, né, o esboço de algumas curvas para alguns pontos x escolhidos, algumas soluções representativas. Então aqui vamos ver o retrato de fase de uma matriz 3×3, que é similar a uma matriz diagonal em blocos. No primeiro bloco, um bloco de alto valor 1, de tamanho 1, e um segundo bloco de tamanho 2. Então a gente tem que, se esse segundo bloco ele é tal que os autovalores, né, o alto valor associado a esse bloco, ele é real e negativo, então a gente vai ter um desenho, aqui um esboço desse retrato de fase, em que V2 vai ser associado ao plano desse bloco J2. E o V1 é a direção associado ao bloco J1. Então a gente tem que em V2, se os autovalores são negativos e reais, então a gente tem que eles estão convergindo ali para uma origem. Enquanto que fora desse plano, nós temos as soluções se afastando da origem e do plano. Uma vez que o autovalor do bloco associado do bloco J1, que dá o espaço V1, ele é 1. Então, a gente tem a seguinte característica para as soluções aí. Já para o caso em que o nosso bloco de tamanho 2 tem autovalores generalizados complexos, com uma parte real diferente de zero, então a gente tem que a origem ela vai ser um atrator. E aí, uma vez que a gente está se afastando da origem no espaço V1, nós temos que as soluções elas vão ser espirais no plano V2, uma espiral em torno da origem, que é um retrato de fase que nós já vimos de tamanho 2×2, mas fora desse plano nós temos o alto valor 1 afastando a gente da origem. Então a gente tem espirais ou subindo ou descendo, como vocês veem na animação. Por fim, se nós tivermos autovalores complexos com parte real zero, as soluções no plano V2, né, autovalores associados ao bloco J2, bloco de tamanho 2, nós temos soluções que vão ser elipses centradas na origem. Isso restritos a esse plano. Fora desse plano, como o autovalor é 1, então nós teremos algumas espirais se afastando dessa origem, espirais que vão subindo ou descendo, uma vez que o alto valor repele a solução da origem, à medida que t vai indo para infinito. A pista, então, aqui vai ser o sinal da parte real dos autovalores. Nessa seção a gente vai generalizar, então, essas observações. Como o crescimento exponencial ele é muito maior do que o polinomial, então a gente tem o seguinte corolário. Se todos os autovalores de uma matriz são tais que, sendo reais ou negativos, ou sendo complexos tem parte real negativa, qualquer solução de x' igual a x tende a zero, com t indo para infinito. Bom, isso é fácil de ver, é simples de ver, uma vez que se o limite de t elevado a j elevado a alfa t é sempre zero, para um alfa negativo e qualquer potência j natural. A recíproca desse corolário também já foi vista e ela também vale. Então, se a gente tem se é uma matriz que tem um alto valor real generalizado com parte real positiva, então existe pelo menos uma solução que não vai tender a zero. Então, emprestando essa nomenclatura de sistemas dinâmicos, nós podemos pensar que a origem de um campo linear é um poço, sem somente ser o campo A é um atrator. Então, um poço, na verdade, ele é o quê? Ele é um campo que satisfaz a seguinte propriedade. O limite de elevado a ta vezes x, quando t vai para infinito,
é igual a zero para qualquer x em Rn. Bom, esse é um conceito topológico, enquanto que o atrator ele vai ser o campo A, cujos autovalores, né, associados a esse campo lambda_i tem parte real negativa. E isso resume, então, o que nós vimos até o momento sobre essas duas informações de poço e atratores. A equivalência, então, né, do conceito topológico de poço com o conceito algébrico de atrator, ele conduz a uma versão ainda analítica do comportamento. Então, a gente diz que o fluxo ele é contrativo se existe duas constantes c e tal que e elevado a tal a vezes x em módulo é menor do que c elevado a e menos tal t módulo de x, norma de x, para qualquer t maior do que zero e para qualquer x em Rn. E a gente consegue ver então no teorema a seguir que, dado um campo linear qualquer, a gente usa essas duas outras informações que a gente viu antes, né, que a origem é um poço, então o campo é um atrator. Além disso, o fluxo, né, essa função fluxo e elevado a ta vezes x, ela vai ser contrativa. A demonstração é simples e ela segue que, bom, se o A é atrator, então existe um tal que a parte real de todos os autovalores seja menor do que menos tal. Isso daqui é uma observação que pode ser facilmente demonstrada, vocês podem ver no livro, mas ela se baseia no fato de que as normas elas são equivalentes em um espaço. Além disso, se uma matriz ela tem uma forma canônica de Jordan associada, a gente pode pensar então que a constante ali vai depender só, aliás, mudar para uma forma de Jordan associada vai só influenciar nessa constante. Então, como as normas são equivalentes, a gente tem uma constante multiplicando, isso daqui é bem tranquilo de ver. Nesse caso, então, a norma de e elevado a ta vai ser menor do que c elevado a menos tal t, então a gente tem aqui, né, nosso objetivo então é provar que o módulo de e elevado a ta vezes aplicado em x vai ser menor ou igual do que o produto das normas, e aí e elevado a ta é menor do que c elevado a menos tal vezes t. Então a gente tem ali essa propriedade que vocês podem verificar essa propriedade aqui, né? Então que existe esse tal positivo, tal que a parte real vai ser menor do que menos tal. Isso daí implica, então, no fato dele ser atrator e implicar em ser contrativo. Agora, se o limite, né, o limite de e elevado a x, quando t vai para infinito, a gente observa isso daqui, a gente quer saber se esse limite vai ser zero, né? Então, se esse limite é zero, isso significa que o campo o sistema é um poço. Então, a gente tem que isso daqui, na verdade, já que é contrativo, então a gente tem que esse valor é menor do que c elevado a e menos tal t vezes norma de x. Agora, se a gente passa isso para fora do limite, esse limite aqui elevado a menos tal t, ele obviamente vai para zero, uma vez que tal é positivo, então menos tal é negativo. Se tende para infinito, isso daqui está indo para zero. Então esse limite aqui é zero. Logo, nós concluímos que se é uma função contrativa, né, se o fluxo é contrativo, então a gente tem que a origem é um poço. Assim, a gente tem um critério necessário e suficiente para que o fluxo de um campo linear seja contrativo. E é uma coisa razoavelmente fácil de testar, porque pelo menos no caso que n é pequeno, fica fácil da gente olhar os autovalores. É mais fácil do que a gente calcular as soluções, isso é fato, porque calcular as soluções envolve encontrar a forma de Jordan, encontrar as dimensões dos autoespaços, encontrar a dimensão dos autoespaços generalizados, montar a matriz de Jordan associada e fazer a exponencial de matriz. Então, se a gente verifica que todos os autovalores generalizados do campo têm parte real negativa, então a gente tem aí essas condições, o fluxo ser contrativo, a origem ser um poço ou ele ser um atrator linear. Em particular, a gente conhece o comportamento das soluções a longo prazo sem resolver a equação. Então, essa direção que nós estamos seguindo é a direção para teoria qualitativa, né? Isso daqui já começou a teoria qualitativa. A gente está olhando para o comportamento assintótico das soluções sem necessariamente calcular exatamente quem elas são. Até aqui a gente calculou todas as soluções, mas a gente desenvolveu essas ideias para que a gente consiga aplicar isso quando nós não temos as soluções. Então, ficamos por aqui. Até a próxima apresentação.